Muito boa noite, amigos e amigas do Oração Ação. Estamos dando sequência aos nossos estudos sobre a vida, sobre nós, sobre o ser humano. Não há assunto mais complexo, fascinante, desafiador do que nós mesmos. Autoconhecimento. Eis o caminho da evolução espiritual. Conhece-te a ti mesmo. Falam os mestres há muito tempo, vários séculos antes de Jesus, confirmou o próprio Jesus e os espíritos de luz confirmaram esse caminho nobre para a nossa evolução na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Livro, aliás, que é a nossa base. Hoje estaremos conversando com a vida, conversando com a nossa consciência, com a nossa essência, nas questões 237 a 239 do capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual, que investiga as percepções, as sensações, os sofrimentos dos espíritos. Vamos lá? Muito bom. Vamos ao nosso estudo então. A 237, Kardec elabora da seguinte forma: ao retornar ao mundo espiritual, após então o fenômeno morte, o espírito conserva as percepções que tinha na Terra. Então vejam, meus amigos, não basta apenas saber que a vida continua, que quando deixarmos o corpo na Terra, algo de nós permanecerá. Já é preciso avançar e entender que percepções nós alcançaremos após a morte. Ou, como Kardec colocou, ao retornar ao mundo espiritual, o espírito conserva as percepções que tinha na Terra? E a resposta dos espíritos é sim. E ainda recupera outras que não possuía. Pois o seu corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. Aquele conhecido sexto sentido, que vai para além dos 5 sentidos próprios da matéria, os sentidos espirituais, porque temos uma visão espiritual, uma audição espiritual, uma sensibilidade espiritual, até um olfato espiritual. As pessoas que visitavam Chico Xavier, muitas delas relatavam um perfume que não sabiam de onde vinha. As almas evoluídas são perfumadas. Então, para muito além dos sentidos materiais, dos sentidos típicos da vida na Terra, que nós conservamos após a morte, dizem os espíritos, nós recuperamos alguns sentidos que não possuíamos quando encarnados, que eles chamam aqui de outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito e ela se manifesta melhor quando ele está livre. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido. Então, sim, alguns de nós já experimentamos isso durante a vida, ou mais precisamente durante o sono, quando o espírito se desprende do corpo para o fenômeno da viagem astral, da viagem espiritual, do desdobramento, os nomes são os mais variados, no fenômeno sonambúlico, por exemplo, o ser ganha uma lucidez maior do que possuía na vigília
na vida cotidiana. Por que isso? Exatamente pelo que os espíritos informam aqui. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido nesse campo da percepção. Questão número 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Ou melhor, eles sabem tudo? E a resposta é a seguinte: quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se os espíritos são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Com a ressalva de que já sem o corpo, todo espírito tem um ganho de lucidez, mas um espírito mediano como nós, ou, dito de outra forma, nós mesmos após a morte, teremos basicamente a mesma inteligência, o mesmo desenvolvimento, as mesmas capacidades, as mesmas percepções sensoriais que temos na Terra. Não alcançaremos, portanto, aquelas percepções, aquela inteligência que apenas é próprio dos espíritos superiores. Questão número 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Dito de outra forma, os espíritos conhecem Deus, que é o princípio de todas as coisas? A resposta vem assim: conhecem de acordo com sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Mesmo os espíritos relativamente elevados, ou seja, elevados em relação ao nosso estágio, os nossos instrutores, não sabem dizer substancialmente algo sobre a natureza de Deus, que é questão profunda que ainda está para além da sua capacidade de entendimento. Quando os espíritos são superiores, eles sabem muito, mas não sabem tudo. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. E os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Então, avançaremos como numa escola, de acordo com o nosso grau de inteligência, de percepção, com a nossa sensibilidade. Não é assim na escola? Não é assim nas fases de desenvolvimento do ser humano encarnado? Um bebê pode saber muita coisa, uma criança pode saber muita coisa, um pré-adolescente, um jovem. Não é verdade que vamos crescendo em capacidade de entendimento do mundo conforme amadurecem os nossos sentidos, a nossa inteligência, a nossa percepção da vida? Claro que sim. E se é assim com o espírito encarnado que somos nós, será assim também com o espírito desencarnado. Porque o ser é basicamente o mesmo e o nosso maior limite somos nós mesmos, é a nossa imaturidade. Assim como um trabalhador incessante, iniciante, sabe pouco do seu ofício, uma criança de educação infantil sabe pouco da instrução que recebe um estudante no sistema de ensino. Nós também, que estamos mais para a criatura primitiva do que propriamente
para a criatura angélica, o que aliás é visível em qualquer análise sobre a vida humana na Terra, seremos obviamente limitados agora e sempre por nosso próprio grau de maturidade, por nossa própria capacidade de entendimento. Qualquer sistema de ensino oferece, estimula os alunos de acordo com a sua fase de desenvolvimento, a sua fase de maturidade. Assim é, e a lógica diz que deve ser sempre assim. Nenhum professor pode ignorar o estágio de seus alunos. O próprio Jesus fala que não devemos atirar pérolas aos porcos, querendo dizer exatamente isso. Que todo o processo de aprendizado exige o respeito ao estágio dos aprendizes. Se é assim nas escolas humanas, se é assim nas relações humanas, quanto mais na relação de Deus, que nos conhece muitíssimo mais do que nós mesmos, nas relações de aprendizado e de cura da vida de Deus para conosco. Então aqui hoje aprendemos algumas lições fundamentais. Após a morte, manteremos nossas percepções, nossos sentidos. E sem o corpo, ganharemos outros sentidos. Se não imediatamente após a morte, já que a mente humana estará ainda com as repercussões e com as limitações, portanto, da Terra, da matéria, mas gradativamente, na medida em que vamos nos desenvolvendo, nos rompendo e despindo os laços dos corpos mais materializados, especialmente do duplo etéreo, quando vamos cortando os vínculos, cortando os laços, as cordas, as algemas que nos aprisionavam no corpo físico, vamos como que nos libertando. É como um escafandrista que vai aos poucos retirando a sua roupa de mergulho. Ou como um cavaleiro da época medieval que deixa seu escudo de lado, sua lança, sua espada, já se libertando de muito peso. E depois tira o elmo e tira a armadura, ganhando com isso amplitude de visão que o elmo não lhe permitia, ganhando liberdade de movimento e leveza de movimento que a armadura não lhe permitia. É uma comparação muito interessante, porque a leveza, a liberdade, a amplitude de percepções que o cavaleiro ganha quando se despe das suas armas e das suas armaduras é muito parecida com a liberdade, com a amplitude, com a profundidade, com a leveza que ganha o espírito após a morte, a ponto de, por exemplo, alguns deles conseguirem volitar, que nada mais é do que voar, transportar-se pela ação do pensamento. Esse é um dos dons do espírito que todos nós iremos gradativamente retomando. A lembrança de vidas passadas, a clareza muito maior da visão, da audição, tudo isso
faz parte do morrer. Esse morrer, que para nós, na nossa cultura, é uma tragédia terrível, se mostra, se evidencia na prática, para fora dos mitos culturais, das crenças com as quais fomos alimentados, não apenas nessa vida, mas em muitas, está esse morrer como um renascer, como uma expansão, como uma libertação do espírito. Nada há a temer da morte, especialmente da parte daquele que bem viveu. Quem bem viveu irá bem morrer e bem viver a vida espiritual. Como nenhum de nós pode dizer que teve uma vida perfeita, sem equívocos, todos nós precisamos saber que ganharemos após a morte uma mais clara consciência da quantidade, da profundidade dos nossos erros, e já a partir dali começaremos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, seremos convidados a um processo de cura, de aprendizado, de evolução, a partir mesmo, claro, sempre da consciência das nossas limitações, das nossas ignorâncias, da nossa doença, dos nossos pesos. Que essa evolução, essa perspectiva da perfeição do projeto divino para seus filhos, possa estimular, esperançar a cada um de nós. Maravilhoso o entendimento, a certeza da compreensão, da perfeição, do amor puro e incondicional que Deus tem por todas as suas criaturas. Que larga, como disse Jesus, 99 ovelhas em segurança para correr atrás da ovelha perdida. Deus não desiste nunca de nós. Se os soldados se orgulham de dizer que jamais deixam um deles para trás, se os pais guardam essa certeza que jamais abandonariam um filho por quaisquer circunstâncias que fossem, muito mais do que isso é a ação de Deus em nossas vidas, e com isso precisamos dessa certeza alentadora, dessa certeza estimulante, que é a persistência, a esperança, a perseverança de Deus no nosso processo de aprendizado, de cura, de expansão. Muito bom que essa certeza estimule os nossos dias. Maria Lúcia Duarte Gênero, nossa grande amiga do Semente de Luz, ali em São Vicente, na rua João Ramalho 158. Muito legal ter você aqui, Maria Lúcia. Maria Aparecida Nicolas, muito boa noite. Regina Frutuoso. Fabuloso que mantenhamos e nos estimulemos. Cecília Guimarães dizendo: se chegou tarde, chegou para a live. Agora estamos saudando, finalizando a nossa live, saudando os amigos e nos irmanando num processo de transbordamento. Na live de hoje, demos mais base para a fé raciocinada, nos estimulamos com a certeza do amor de Deus por nós, com a
afastando qualquer possibilidade de desistência. Que mesmo aqueles que, por sua atitude, se afastarem de Deus, Deus nunca vai se afastar deles, de nós, portanto. Caminhemos, aprendamos, nos curemos a partir dessa certeza. Papai do céu estará sempre e profundamente e plenamente ao lado de cada um dos seus bilhões de trilhões de filhos. É a família universal, onde nós somos irmãos de tudo, por parte de Deus, por parte de Pai. É a família universal que tem, como todas as famílias, uma regra única: os maiores cuidam dos menores, e que, portanto, apresentam um projeto de nos aumentarmos, nos melhorarmos, nos expandirmos através do cuidado. Só seremos realmente grandes quando cuidarmos dos pequenos que cruzarem nosso dia. E nesse trabalho de cuidar dos pequenos, seremos nós mesmos, relativamente pequenos, cuidados dos maiores que nós. Essa é a união. Esse é o compromisso de amor, de serviço, de zelo que existe na infinita família espiritual de Deus. Graças a Deus, muito bom estarmos juntos, que amanhã possamos estar juntos novamente. Grande abraço a todos, muita paz e muito bem para cada uma de vocês. Até a próxima.